nossa terceira fase agora, que é a criação da IA, do nosso agente de IA efetivamente, tá? A gente vai começar então aqui adicionando o nosso nó AI Agent, tá vendo aqui, bem simples, bem fácil. Na primeira configuração nós vamos pôr aqui o Define Below, tá bom? Para a gente setar o prompt aqui na nossa ferramenta, tá certo? A gente vai adicionar o nosso prompt aqui, que vai ser as mensagens que nós recebemos e que nós coletamos ali do nosso buffer ali, né, guardando todas as mensagens. E aqui embaixo a gente vai adicionar um options, que é o System Message, que vai ser o nosso prompt. E aqui a gente vai colocar o prompt dessa IA. A ideia dessa IA é conversar com o cliente e ela identificar qual que é a necessidade dele, tá certo? Vou deixar aqui uma configuração aqui, só um teste. Maravilha. Só para não dar o erro, a gente vai entrar aqui vou precisar pôr nossas configurações aqui embaixo. Então o que a gente vai fazer? Dentro desse nó de IA, nós temos 3 configurações para executar. Nós temos o Chat Model, a gente vai usar qual o modelo de chatbot de IA que a gente vai usar. Vamos adicionar uma memória para ela, para que ela reserve ali todas as mensagens que foram trocadas com aquele cliente de forma mais organizada por ela mesma. E eventualmente qualquer tipo de ferramenta que a gente queira que ela utilize, a gente pode também aplicar aqui na Tools, tá bom? Primeiro passo, Chat Model, nós vamos escolher. Nós já fizemos aqui a credencial da OpenAI, a gente vai pôr a OpenAI aqui, mas vocês podem colocar a IA que vocês quiserem, tá bom? Vamos escolher aqui, eu vou manter a mesma credencial que nós criamos no começo do vídeo. E vamos puxar aqui a lista de opções que nós temos, tá? Como ela é uma IA que vai tentar identificar o que o nosso cliente precisa, ela precisa ser mais assertiva, ela não pode ficar tendo devaneios ali, fugindo do nosso prompt, a gente vai usar uma IA um pouco mais parruda, um pouco mais complexa, tá? Então a gente vai usar a 4.1, certo? Vou deixar aqui, 4GPT 4.1, vai ser uma IA boa para a gente poder começar, tá? Sem muitos erros. Depois vocês podem testar IAs mais baratas, a 4O Mini, 4O Mini, 4.1 Mini, são IAs que podem dar um bom resultado dependendo do seu prompt, tá? Quanto melhor estiver o seu prompt, uma IA mais simples vai dar conta do recado. Então vocês podem fazer essa combinação. Vai validando se o prompt está bom ou não. Vai validando se aquela IA responde conforme você quer. Nem sempre é o prompt. A IA às vezes não vai responder da mesma forma. Por isso que existem várias IAs. E aí tem vários estudos na internet mostrando para que serve cada tipo de IA. Para que serve a 4.1, para que serve a 3.5, a 3O, o 4O. Elas têm funções específicas e elas são especializadas em setores específicos. Não são todas que fazem tudo, tá? Isso é importante estar sempre ciente, estudando sempre sobre os modelos disponíveis das IAs e o que elas podem fazer para que você use o melhor prompt com a melhor IA possível, tá certo? Vou deixar aqui, então dentro aqui do meu Chat Model, vou colocar a 4.1, não vou fazer mais nenhuma configuração aqui, tá certo? A 4.1 já vai nos dar suporte que a gente precisa, até mais, né? Depois a gente pode reduzir. Agora a gente vai para o próximo passo, que a gente vai colocar a memória, tá? A memória a gente vai usar o banco Postgres, certo? Então aqui eu vou colocar aqui na memória, já aparece aqui Postgres Chat Memory. Maravilha. Ele já vem com algumas configurações. Eu vou colocar aqui a nossa Postgres do N8N, que é o que a gente utiliza aqui. A Section ID vou deixar para definir depois, e aqui a gente vai colocar aqui a gente vai colocar o nosso Remote GID, tá? Com algumas configurações só para a gente captar o número de telefone do nosso cliente. E a gente vai atrás de um banco de mensagens aqui que a gente vai criar e ele vai se chamar mensagens. Mensagens. Tá certo? E eu vou guardar aqui 50 mensagens até. Então eu vou deixar um
campo bom aqui. Já venho configurar a nossa aqui, tá? Deixa eu salvar. Nenhuma à toa a gente vai utilizar no momento, então a gente vai deixar sem nenhuma utilização ali. Vou puxar aqui para o lado. E agora eu vou rodar aqui o teste até aqui a entrada. Pronto, ele deu o erro que a gente está esperando, está faltando configuração, mas eu já recebi aqui do meu lado esquerdo as informações que nós precisamos para terminar as configurações que nós temos, tá certo? Aqui dentro do agente agora eu vou trocar, em vez do olá que eu coloquei como prompt aqui, do user message, eu vou colocar o nosso texto que está vindo lá do Redis. Então estou colocando aqui o meu JSON texto, ele vai trazer, olá, tudo jóia? Preciso de ajuda, já trouxe todas as mensagens na ordem que eu mandei, maravilha? E aqui dentro eu vou colocar meu System Message, eu já tenho um prompt, eu vou usar o prompt que eu já tenho aqui e depois vocês podem criar o de vocês, tá bom? Aí as regras ficam a critério de vocês, não tem uma forma certa de fazer esse prompt. Eu vou abrir aqui para vocês só para mostrar mais ou menos como nós criamos, tá? Então a gente coloca aqui algumas informações em variáveis, tá bom? E estamos utilizando aqui esse sistema da HTML para guardar essas variáveis. Então, olha, não responda nada que não esteja dentro de instrução. Não dê nenhuma informação que esteja dentro da instrução. Ela tem que usar as informações aqui dentro para ela. Ela não pode repassar isso para os nossos clientes de maneira nenhuma, tá certo? E haja apenas como descrito dentro da instrução. Isso tudo foram informações que nós fomos adicionando à nossa IA para que ela respondesse do jeito que nós queríamos. Nós não estávamos usando a 4.1, nós estamos usando uma IA um pouco inferior para ser mais barato, como ela vai fazer mais perguntas para o cliente, então a gente não colocou. Mas aqui a gente está colocando a 4.1, ela vai responder muito bem e vocês já vão entender. Coloquei na instrução, então aqui a nossa agente de IA é a Sara, aqui da Cert, né? Especificando que o nome dela, por definição aqui da empresa, ela usa todos os nomes maiúsculos, tá? É uma assistente virtual inteligente da central de atendimentos aqui da Cert. A principal função dela é conversar com os clientes, descobrir a necessidade deles referente aos assuntos da Cert, compreendendo o motivo do contato, usando uma linguagem natural, tal, vamos lá. E ela vai selecionar aqui, ó, uma informação. Quando ela entender o motivo do contato, ela vai classificar as mensagens do cliente com as seguintes categorias, 5 categorias: suporte, financeiro, comercial, implantação LGPD e privacidade, que são as ações, que são os serviços que aqui como a Cert nós prestamos. Então ela vai começar a conversar com o cliente. A hora que ela entendeu e encaixou a necessidade do cliente com qualquer uma dessas categorias, ela vai me retornar não uma mensagem para o cliente, mas o nome da categoria que ela identificou, para que a gente dê sequência. Então, nós colocamos aqui no prompt: não responda o cliente repetindo o que ele acabou de informar, vai direto para a próxima pergunta, tá? Detalhamento das categorias, então o que cada categoria faz, tá? Colocamos aqui também alguns exemplos também de como ela pode responder, como ela deve perguntar para o cliente. Os exemplos ajudam bastante. E instruções adicionais: nunca transfira a conversa diretamente, por mais que o cara fale, eu preciso de suporte. Ela não vai transferir de forma seca, ela primeiro conversa com o cliente e tira alguma dúvida, mais alguma interação dele, pergunta uma dúvida mais específica, para que aí sim ela faça o redirecionamento do suporte. Temos aqui as linguagens, o tipo de linguagem que ela vai falar, seguir o mesmo linguajar do cliente, ela vai responder garantindo fluxo natural. Então aqui vocês vão colocando informações que vocês achem necessárias, até para que ela use emojis, mas nunca deixe eles sozinhos, combine eles na frase, priorize mensagens naturais. Então foram mensagens que nós fomos colocando para que ela chegasse no nível que nós queremos, tá bom? Então colocamos aqui o nosso prompt, já está configurada, a gente pode agora sim rodar o teste aqui. Deixa eu só ver, não, falta o chat memory. Então agora a gente vai pegar essas informações aqui no chat memory e a gente vai puxar o nosso telefone aqui, ó, do Redis, que está vindo sempre do Redis, fica mais fácil. Então o nosso key aqui vai ser
o nosso número. Só que já no nosso banco de dados a gente já vai começar a guardar somente o número, sem essa informação do WhatsApp. E aí o que a gente faz aqui? A gente acrescenta um código aqui após o telefone, que é o split, ponto split, e aqui removendo os caracteres especiais. Vou copiar aqui para ser mais rápido. No telefone, a gente vai pôr aqui, deixa eu ver se eu pus o ponto. Opa, foi com 2 pontos. Ponto split, tá vendo? Ele vai selecionar aqui tudo que ficou antes do arroba. Ele vai separar, né? Aqui ele vai usar o arroba como critério de separação da informação e vai separar aqui em dois itens. E a gente puxa o item 0, tá certo? Se a gente puxasse aqui o item 1, ele viria o que vem depois do arroba, tá vendo? Então aqui a gente coloca o item 0. Assim a gente tem só o nosso número de telefone aqui. Ele vai salvar essa informação no nosso chat memory e vai gravar na table mensagens, tá bom? Pronto, configurado aqui. Vamos ver. Deixa eu... Maravilha, vamos salvar. Aqui e vamos rodar esse teste aqui. Vamos testar aqui a IA. Vamos ver se deu certo. Olha lá, já fez o registro. Maravilha. Rodou aqui para nós, ó. E ela me deu já um output. Oi, tudo ótimo por aqui? E com você? Claro. Pode falar em que posso ajudar. Maravilha, ela já me deu um retorno sobre a minha necessidade. Com a nossa IA já pré-configurada, agora a gente vai começar a trabalhar as informações que nós temos com ela, tá certo? Qual que é o próximo passo aqui? Vai ficar conversando com ela até identificar qual que é a necessidade do meu cliente. Então, nós vamos continuar o fluxo aqui. Eu vou limpar esse fluxo, vou despinar a informação e vou continuar a conversa com ela a partir de agora. Vou salvar e vou mandar mais uma mensagem aqui com ela. Vou informar aqui que eu preciso, minha internet não está funcionando. Minha internet não está funcionando. Mandei a informação. Vamos ver a execução aqui acontecendo. Olha lá, já está rodando a nossa execução. A hora que ele finalizar o fluxo e me retornar uma resposta da IA, ele vai mostrar aqui para nós. Olha lá, acabou o fluxo. Vamos ver aqui qual que é a nossa resposta. Chegamos aqui e suporte, tá vendo? Ela já identificou o que eu estou precisando. Então ela me deu um oi anteriormente, né? Oi, aqui, o que eu posso te ajudar? Minha internet não está funcionando. Ela já identificou, não precisa fazer mais nenhuma pergunta. Ela vai mandar o suporte para o meu cliente. Agora aqui, a partir daqui, deixa eu voltar ao Copy Editor. Vou puxar aqui essa informação, deixa ela voltar para mim. Vamos lá, deixa eu puxar aqui de novo. Foi. Copy Editor. Maravilha. Estamos aqui com a resposta da IA, a segunda resposta da IA, então ela está funcionando muito bem. A partir daqui eu vou começar a direcionar ela para as IAs que eu tenho específicas para cada setor da minha empresa, aqui no caso da Asset. Então eu primeiro vou mandar para onde? Então eu tenho que identificar se essa resposta, qual setor que é. Eu tenho ali 5 categorias, como a gente falou, né? Então eu vou precisar aqui de um switch para definir todas as nossas categorias e utilizando o output da IA para que a gente tenha o retorno dela. Então eu vou colocar aqui a informação. No primeiro, JSON output suporte é igual suporte, ela vai passar. E eu vou deixar aqui o rename para eu saber qual que é essa saída, suporte. Eu vou adicionar mais 4 aqui, 1, 2. Vou adicionar mais 2 aqui só para a gente entender qual que é o objetivo, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, também JSON output em todas elas. Deixa eu já deixar configurado, maravilha. A saída 2 vai ser financeiro. Financeiro que nós colocamos lá. E a saída 3 eu vou colocar como comercial. Dá um rename.
ele vai me retornar uma dessas 3 saídas, tá certo? Vamos lá então, dentro do nosso switch, puxar ele um pouquinho mais para cá e vamos começar a configurar o suporte agora da nossa IA. Qual que é o primeiro passo? Direcionar a nossa chamada para outra IA. Só que aqui a gente começa a ter alguns probleminhas. Como é que a gente vai passar, depois que ela identificou o suporte, para a nossa nova IA, nossa nova agente de IA? Vai conflitar, porque vai sempre passar, vai estar sempre passando pela nossa principal IA primeiro. Então, como é que a gente vai fazer esse direcionamento agora para que quando o cliente chame novamente, ele não passe por aqui? Nós precisamos criar um validador para identificar se essa pessoa já teve o direcionamento da nossa primeira IA ou se ele precisa ainda passar por ela para identificar qual que é o serviço que ele precisa. Então a gente vai criar aqui um step antes de chegar na nossa IA. Então vamos puxar um pouco mais aqui para o lado. E aqui dentro desse fluxo a gente vai começar. Primeiro nós vamos criar, antes de criar nosso step, eu vou criar aqui um nó separado. Assim como eu fiz com o Reds, eu vou criar um nó. Esse nó vocês só vão usar no começo, tá bom? Quando vocês instalarem, mas é sempre bom deixar quando vocês instalarem um fluxo novo para um cliente novo. Vocês vão criar uma tabela nova, então vocês vão inserir aqui dentro, tá bom? Vou puxar aqui o nó Postgres e eu vou criar o nó com uma execução de query. Então, cadê aqui? Cadê? Execute SQL Query. Vou puxar aqui a credencial do nosso banco de dados. Não falei para vocês, mas a credencial também nós podemos fornecer aqui para quem tem a nossa VPS. A gente consegue informar todas as informações do banco de dados do N8N para que vocês tenham acesso e consigam executar essas ações dentro do N8N. Se você não está conosco, você, quando faz a instalação do N8N, você tem acesso ao banco Postgres, você puxa ali as suas credenciais, tá bom? Qual que é a query que nós vamos executar aqui? Eu preciso criar uma tabela e eu vou colocar o nome dessa tabela aqui de Depart Tracking. Então eu vou colar aqui para nós. Então eu vou criar uma tabela chamada Depart Tracking, que vai ser do tipo Vachar. Ela vai ter a coluna Session ID Vachar e Depart Vachar, né? Muito bem, vou deixar isso daqui e vou rodar. A hora que eu rodar esse step, ele vai criar para mim essa tabela. Vou mostrar para vocês como eu já criei nela aqui, não vou criar novamente. Estou aqui com o Deliver também aqui instalado na minha VPS, no Easy Panel. E aqui nós temos aqui, ó, a Depart Tracking. Tá vendo aqui? Session ID, vai vir o número de telefone e o Depart eu vou salvar aquela informação que a IA me passou quando ela definiu que aquele cliente é um cliente, seja de suporte, seja comercial, seja financeiro, certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso fluxo com o nosso criador de tabela já executada, né? Vou deixar ele lá no cantinho, vou por aqui, ó, deixa eu só renomear aqui, ó. Criar tabela Depart Tracking. Eu vou deixar ela bem lá no cantinho, vou levar ela lá para o nosso começo do fluxo, tá certo? Antes aqui do start, vou deixar ele aqui do ladinho, para que a gente só realmente execute quando for necessário. Vou até colocar já podemos colocar aqui uma nota, né? Deixar aqui, executar, executar, VPS. A partir do momento que você já fez isso uma vez, você não precisa fazer novamente. Todas essas tabelas, se você vai usar
os fluxos dos teus clientes todos no teu N8N, no mesmo N8N, você não precisa criar uma tabela para cada cliente. Você pode usar a mesma tabela, então você não vai precisar executar esse comando. Você executou uma vez só, criou a tabela no teu banco de dados, não precisa mais, tá bom? Aqui eu criador de tabela de cards tracking. Pronto. Eu deixo ele aqui bonitinho, deixa eu deixar uma cor aqui mais de atenção, pronto. Maravilha. Agora a gente pode voltar para o nosso fluxo com a nossa tabela também criada. Aqui o Postgres Chat Memory ele já cria automaticamente, tá? Vocês não precisam criar, ele já identifica ali o ID que a gente colocou como número e o restante ele já cria já uma tabela com mensagens, tá bom? Então eu vou colocar aqui agora um outro nó do Postgres. Deixa eu pegar ele aqui, ó, Postgres, e agora o nosso nó vai ser o Select. Então, Select Rows from the Table. Por quê? O que eu vou fazer aqui nesse nó? Tá certo? Vamos colocar aqui o nosso N8N. Eu vou dar um Select, tá bom? Na pasta Public e vou procurar agora lá, ó, a minha tabela de Parts Tracking. As mensagens são a tabela que o Chat Memory criou, tá? Vou colocar aqui, vou puxar para o limite de um só, não preciso puxar mais do que uma informação, que eu só preciso da mais recente, que é a primeira que a IA identificou e setou. Se ela setar novamente por algum erro, não vai pegar mais, ele já pegou o primeiro erro. E no final do fluxo a gente vai limpar essa tabela, tá bom? Para que ela se renove quando o assunto for encerrado, para que ele possa chamar e ser atendido num outro departamento quando for necessário. Maravilha? Vamos adicionar então aqui as condições. A primeira condição que a gente vai colocar aqui é a coluna. A coluna vai ser a Session ID que nós colocamos, que vai ser igual ao nosso telefone. Lembra lá dele? Deixa eu pegar aqui que a gente já copia, que é o telefone com split out, né? Então deixa eu já deixar aqui, deixa eu dar um save. Vou pegar aqui que a gente já fez aqui, ó. Então eu posso copiar essa mesma informação. Provavelmente não, né? Mas eu vou copiar aqui o split out aqui. Vou deixar o split já no jeito. Deixa eu não ter que ficar duplicando, escrevendo de novo. Depart Tracking, vou colocar aqui igual ao nosso telefone com o nosso split out. Então essa vai ser a nossa sessão, o ID da nossa sessão, tá certo? Maravilha, ele não vai combinar com mais nada, é a única informação que eu preciso aqui. E nos options eu vou colocar aqui outputs coluna, então eu vou colocar uma saída. Qual que é a saída? Eu quero saber a informação que está na coluna depart. Então perfeito, ele vai procurar o nosso ID, ele vai pegar a primeira informação e vai passar para nós no depart, certo? Se tiver essa informação registrada, tá? Então, maravilha, vou salvar aqui. Save, perfeito. E a gente vai dar uma sequência agora. Depois do nosso nó configurado com Postgres, eu preciso entender quais são as filas, né, que a gente pode ter aqui dentro do nosso suporte. Quais são elas? São aquelas 5 filas que nós criamos. Suporte às categorias, né? Vamos lá, suporte financeiro e comercial. Deixa eu copiar aqui que eu já tenho aqui anotado no local. Perfeito, então eu vou colocar aqui a fila. Deixa eu já deixar aqui o Edit Fields. Vou adicionar aqui o nosso suporte. Certo, deixa eu colocar aqui no station que eu consigo. Não, aqui deixa eu colocar assim. Aqui eu deixo como station aqui. Deixa eu colocar. Maravilha. Tenho essas 3 filas aqui presetadas. Maravilha. Deixa eu pôr aqui.
definição, filas, maravilha. Os reds aqui a gente não configurou, né? Ah não, ficou só faltando esse daqui, ó. Apaga mensagens. Apaga o registro, apaga o registro. Perfeito. Aí aqui eu estou usando para fila. Então eu vou identificar se tem uma fila, certo? No Postgres, aqui tem a definição das filas e a gente vai fazer o nosso famoso if. Vamos colocar aqui um validador simples aqui, um if. E o que a gente precisa saber? Coisa simples, tá? Vamos passar aqui a etapa e executa aqui. Vamos lá, o que aconteceu? Passou. Ele não deu output, né? Provavelmente que ele não existe. Eu esqueci alguma configuração aqui. Provavelmente aqui, outputs data, sempre retorne output. Porque se ele não encontrar nada, a gente precisa que ele dê esse retorno para nós, tá bom? Então vamos executar aqui de novo. Perfeito, passou sem nenhuma informação. Então a gente vai chegar aqui. Então o que a gente precisa saber? Se o nosso depart existe, nesse caso aqui não existe. Então eu vou copiar aqui para nós. Depois a gente vai ver um caso quando ele existir, tá bom? E eu mostro para vocês, mas vai ser o nosso JSON depart. Eu vou colocar ele aqui, ó. Ele não executou porque ele não existe. Nossa string. Eu preciso saber só se ela existe. Se ela existe, ele tem que rodar. Então ele vai dar como false. Deixa eu rodar esse step de novo. Beleza, ele me retornou como false. Se fosse verdadeiro, eu iria seguir. Se for falso, o que nós fazemos? Daqui do false a gente conecta na nossa IA recepcionista, que seria esta primeira aqui. Então a gente vai limpar aqui, quando for falso ele vem para cá. Vou colocar aqui, ó, a nossa recepcionista, certo? Então a recepcionista tem que conversar com essa pessoa até que ela identifique qual que é a solicitação dela. E a partir do momento que ela identificar, ela vai sair por outro fluxo. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou começar a descer aqui para a gente não ficar muito pro lado, muito ali pro lado do fluxo. Então eu vou descer para cá, ele desce retinho, fica mais bonito aqui, pronto. E vamos nomear a nossa IA aqui. Aqui que é a nossa recepcionista que está atendendo aqui. Então, é a nossa IA recepcionista. Perfeito. Então ela está aqui e ela vai rodar. Quando não for com ela, ela vai passar e vai identificar qual que é a nossa solução. Então ela vai passar uma solução aqui para mim, mas também ela vai passar uma outra solução, certo? Que vai vir daqui já quando já tiver pré-setado. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou conectar aqui, mas para que a gente garanta que essa informação seja exatamente a mesma que a gente recebe da nossa IA, eu vou colocar no Edit Fields aqui. No Edit Fields. Para que a gente sete o output do mesmo jeito que vem um output que vem como string e ele vai vir do nosso JSON depart, certo? Então a gente vai receber essa informação aqui
e vai transformar ela em JSON Output. Assim ela vem com a mesma informação que vem da IA, tá bom? Então tem mais esse plus aqui dentro aqui para nós. Dentro disso daqui, ela vai identificar e vai dar o direcionamento através do nosso switch. Da IA para o nosso cliente para que ele comece a conversar com ela. E onde a gente vai colocar isso? Aqui no nosso, entre o nó da IA e o nó do switch, tá bom? A gente vai colocar mais um if aqui dentro. Então dentro desse if, o que eu preciso que ele valide? Se dentro da resposta da IA contém alguma das informações da fila, das 5 filas, das 5 categorias que nós colocamos ali no nosso prompt. Então eu vou copiar essas categorias aqui para dentro num array, tá bom? Editado manualmente. Então a gente tem aqui o nosso array com todas as nossas filas, as categorias. Vou trocar aqui para o array e eu vou perguntar se dentro da minha resposta da IA contains, né? Aqui o contains, se dentro da resposta da IA tem alguma dessas informações aqui, tá certo? Se conter, eu vou sair, se não, não. Então o que eu preciso pegar aqui é o JSON Output da nossa IA. Eu já vou colocar aqui, mas a gente vai rodar o fluxo de novo e a gente já faz o teste aqui para saber se deu certo. Vamos salvar. Então aqui nossa IA retorna essa informação e se tiver verdadeiro ela vem para cá, se não nós vamos mandar o nosso HTTP request para o nosso cliente. Deixa eu pôr aqui HTTP request com a nossa configuração da Amanda. Então a gente vai pôr aqui agora as configurações lá da nossa API, tá certo? Então eu vou pegar aqui as configurações, lembra que o método é post, né? A nossa URL, vou puxar aqui a minha URL aqui de Homolog. Então eu vou lá na minha API, mensagens de texto e vou pegar as informações aqui, endpoint, vou puxar aqui, vamos colocar aqui nosso endpoint, tá certo? Vou colocar aqui agora a nossa header, as duas headers que a gente já está acostumado, lembra? Temos dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o authorization e o segundo parâmetro é o content type. Content type, deixa eu ver se tem outra. Nosso content type a gente já sabe que é application JSON, né? Vou pegar aqui, ó. Opa. Aqui. Então vamos lá. Tem o authorization aqui no headers, authorization e o content type. Content type, desculpa. Content type sendo application JSON. E agora o nosso authorization, eu tenho que pegar aqui a palavra mirror e copiar o token da nossa conexão. Então vou pôr aqui o mirror com espaço, vou voltar lá nas nossas conexões e vou copiar aqui nosso token. Cuidado para não zerar e criar um novo, tá? É copiar aqui, ó. Copiei, volto lá para o meu N8N-Core aqui, bonitinho, configurado. E agora vamos mandar no nosso body. Dentro do nosso body, eu vou mandar aqui o number. Então eu vou copiar todas as informações aqui, tá, pessoal? Vamos ver aqui, ó, da API, mensagem de texto. Então eu vou colocar o number, eu vou colocar o body, eu vou colocar acho que agora só vou colocar o number e o body. Eu não tenho nem fila, nem nada, vou manter ele na mesma fila que ele está, então não preciso passar nenhuma dessas outras informações, tá bom? Perfeito, vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Number e body.
O number nós vamos puxar daqui a pouco e o body vai ser a resposta da nossa IA, tá? Então deixa eu já salvar aqui. Vou dar um save nessas informações e a gente vai rodar. Deixa eu dar um play aqui, só pra gente ver se deu certo. Ele vai dar o false, beleza. O que ele não achou? Claro, porque agora está como JSON texto, agora tem que puxar lá de trás, né, qual que é a informação que nós queremos. A gente quer do apagar registro aqui, ó. A gente quer o Redis, perfeito? Ou a gente pode pôr no Edit Fields aqui também, ó, também serve, tá? Podemos escolher qualquer uma dessas opções que é aqui, ó. Eu tenho que agora identificar, porque já não é o próximo passo, olha o tanto de informação que a gente já colocou depois dela, né? A gente tem que pegar esse Edit Fields aqui, vamos colocar como, né, vamos pôr aqui, vou pôr assim, acho que fica mais fácil para a gente entender, né? Agrupamento de mensagens, pronto. Então agora eu vou pegar aqui o nosso agrupamento de mensagens e vou puxar o texto para cá e apago o outro restante. Apagar aqui. Pronto, como mudou o nome agora aqui, eu vou rodar esse teste de novo. Vamos salvar. Deixa eu rodar aqui, vamos ver o que ele vai nos retornar. Qual que foi agora o erro? Indefinido, cadê? Tem aqui. Qual que foi o problema? Vamos fazer o seguinte, vamos limpar. Deixa eu ver se está pinada aqui a informação. Está pinada, vamos então limpar e vamos rodar novamente. O fluxo todo, a gente testa o workflow desde o começo. Está passando por aqui provavelmente, olha lá, está no aging. Deu erro novamente aqui. Opa, o que aconteceu? Post chat memory, o que aconteceu no nosso... Ah, certo, também temos que definir aqui, né? Mudou aqui também o nosso identificador. No agrupamento de mensagens, a gente criou o nosso telefone. Vou puxar aqui a mesma informação que a gente usou aqui. Ctrl C. Vamos lá no Postgres. Eu vou colocar aqui telefone. Pronto. Com o nosso split. Ponto. Split, aí nós vamos colocar aqui, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui que fica mais rápido, pronto, já adiciona aqui, pronto, mais fácil, ficar digitando. Vou dar um save, vamos tentar rodar de novo. Agora ele passou, tá vendo? Só que ele deu true. Por que ele deu true? Porque ele identificou o suporte. Então, se ele identificou o suporte, ele já passou para o nosso switch. O switch identificou o suporte e deu a saída verdinha aqui para nós. Muito bom. Perfeito. Agora a gente pode fazer o seguinte: a gente pode puxar uma execução anterior. Vamos ver aqui que tinha uma mensagem, as primeiras mensagens, para que ele deu errado e a gente siga no fluxo abaixo, antes de eu mandar aquela informação de que a internet não estava funcionando, tá bom? Vamos ver aqui qual que é a mensagem que está configurada. Minha internet não está funcionando, vamos puxar um pouco mais para trás, deixa eu ver aqui. Se foi essa anterior, vocês conseguem ver a diferença aqui, ó, de teste? Tem aqui um bico de Bunsen aqui, né? Mostrando que a gente está fazendo um teste, e aqui são as entradas reais quando não tem esse biquinho. Então provavelmente aqui foi quando eu mandei a mensagem. Minha internet não está. Então provavelmente esse outro teste anterior aqui deve ter sido a última mensagem. Vamos ver aqui. Preciso da sua ajuda. Então essa aqui, ó, a gente vai pinar essa. Vocês vão, a gente vai repetir ele aqui. Ampin, beleza, estou substituindo. Deixa eu
puxar aqui, beleza, vou limpar, eu só quero a informação inicial, confirmar que ela está aqui. Preciso da sua ajuda, vamos lá. Então agora ela vai me responder, agora vamos fazer então que ela me responda via HTTP Request, ela começa a conversar com o nosso cliente. Vou testar o fluxo com essa informação pinada. Tá passando, lá não mandei mais nenhuma mensagem, é a última. Minha recepcionista começa a agir. Então ela me mandou, olha, pode contar comigo, me conta o que você precisa, assim consigo te ajudar melhor. Vamos terminar de configurar aqui, tá vendo que a gente não colocou nem o number nem o body. O body a gente já tem aqui, da recepcionista, a gente pode puxar o output dela para que não haja nenhuma variação aqui no meio do caminho. E o number a gente vai puxar o nosso telefone ali do registro que nós fizemos, agrupamento de mensagens, telefone com split, né? Então vamos colocar aqui, ponto, vamos escrever aqui, vai, split, o arroba como separador, e a gente vai capturar a variável 0, perfeito. Já temos as informações aqui, vou salvar e a gente vai rodar aqui o disparo. Muito bem, vamos ver se ele disparou, se chegou a mensagem lá para mim, homologação, certo? Vamos buscar aqui o atendimento lá, maravilha, chegou para nós aqui a mensagem da IA, pode contar comigo, me conta o que você precisa, sim, posso te ajudar. E a gente vai repetir a mensagem aqui, ó, essa mensagem anterior, vou copiar e colar e vou enviar para ela. Agora vamos ver aqui se ela vai me responder ou se não, ela vai ficar lá travada no fluxo. Provavelmente ela ficou travada no fluxo, não me respondeu. E vamos verificar aqui a execução. Vou limpar aqui, vou limpar o nosso amping, perfeito, vou dar um save e vamos olhar a última execução que aconteceu agora aqui, ó, 16:23. Qual foi o andamento que ele deu? Ele executou aqui, vamos lá, ele executou. A mensagem que eu enviei, minha internet não está funcionando, ele passou pelo fluxo todo e deu um retorno positivo. Ele identificou que era suporte de novo, tá vendo? Ela fez uma nova identificação. Foi suporte, a saída, ele veio para o switch perfeito. Nosso fluxo está funcionando. E aqui também a nossa definição, até agora ele não tinha identificado nenhuma identificação de departamento, o depart está zerado, então ele está passando pelo falso e está jogando para a recepcionista. Agora a gente vai seguir o fluxo, criando, vamos copiar para o editor aqui, maravilha, não tem problema, puxou aqui, pinou a nossa informação, vou limpar aqui o fluxo, a gente roda ele de novo se precisar. E agora a gente vai pôr a saída para o suporte. A saída para o suporte vai vir para uma outra IA. E o que a gente vai fazer? Antes de colocar essa IA, eu vou inserir agora o depart. Agora eu tenho o depart aqui para o meu cliente. Então eu sei que ele quer um suporte nessa chamada. Então eu já vou colocar no banco Postgres. Então eu vou pegar aqui meu banco Postgres de novo. E agora eu vou fazer um insert, tá? Eu vou colocar aqui o nó do insert, vou colocar aqui o N2, eu vou ter que trocar toda hora isso, não vai ter jeito. Insert public, vou procurar aqui o meu depart tracking, vou fazer aqui o mapeamento manual, o session ID eu vou puxar de novo lá o nosso número, deixa eu até pegar aqui, ó. Vamos ver de onde é que a gente vai pegar, daqui, HTTP request. Vou copiar aqui, vou colar aqui dentro. Session ID, ele vai pegar o número de telefone e ele vai colocar o JSON output, que é a saída da nossa IA, certo? JSON output, ó, ele tá saindo na sequência aqui da nossa IA pelo split, então o que está saindo dele aqui é o nosso JSON output, tá? E eu vou colocar aqui o resultado desse JSON output. Deixa eu ver se tem mais alguma configuração para fazer aqui. Não, é só esses dois.
Bem, maravilha. É só preciso que eu faça esse insert. Vou dar um save aqui para mim. E vou testar o meu workflow. E tem que fazer a inserção com sucesso. Maravilha. Olha lá. Output aqui. Qual foi o output aqui que veio para nós? Opa. Desculpa, gente. Vamos fazer aqui. Vamos retomar aqui os... Vamos limpar aqui. Eu tinha que ter feito aqui a expressão, não fiz, perdão. Isso é bom, porque também a gente lembra de de mais um nozinho que a gente vai colocar aqui extra, que vai ser para a gente limpar o nosso banco de dados, né? Limpar essas informações, tá? Então aqui eu vou rodar para deletar tanto o Depart Tracking quanto o Session ID, ok? Então eu vou colocar aqui, deixa eu pôr aqui o telefone do contato, a gente vai criar dessa forma aqui, ó. Vamos voltar para trás aqui, para criar aqui do ladinho do nosso criador de tabelas também, a gente vai ter um outro nó Postgres. Deixa eu já copiar aqui, ó. Então Ctrl C, um Ctrl V. Vou aqui. E vamos colocar a instrução aqui, ó. Das tabelas. Vamos deixar aqui no modo teste, tá bom? E vamos aqui, vamos renomear. Apagar informações da tabela. E a query que a gente vai executar, eu vou copiar ela aqui para vocês. Depois a gente vai disponibilizar todas essas queries, tá bom? E aqui vocês vão fazer a edição manual, tá bom? Do telefone, do contato. Então, se eu quiser apagar todas as mensagens, apagar os Depart Trackings, eu vou vir aqui e vou colocar o telefone do contato. No meu caso é o meu 511-976. Tá. Vou copiar aqui de novo. O telefone que eu estou usando para o teste. E vou deixar ele aqui. Quando eu executar essa query, ele vai limpar todas as informações para mim, tá bom? Perfeito, vamos então rodar esse teste. Olha lá, beleza, maravilha. Salvo, vou deixar salvo aqui com a minha informação, as minhas informações, porque a gente está rodando o nosso teste aqui. E eu vou testar o workflow novamente, para que ele crie agora de forma correta o nosso Depart Tracking. Perfeito, mandou uma mensagem para mim, certo? Ele conversou comigo porque agora eu não tenho mais nenhum Depart Tracking confirmado. E eu vou colocar assim, ele me pediu uma dúvida, vamos mostrar aqui para vocês. Ele me mandou mais uma informação. Vamos voltar aqui. Você percebeu se o problema está só no seu computador e nos dispositivos também? Somente no meu. Não, vou pôr em todos. Em outros também. E vamos ver qual vai ser o comportamento dela. Se ela já vai identificar de novo de primeira ou se ela vai me direcionar para outra pergunta, tá bom? Vamos ver aqui. Bom, ela já me respondeu aqui, ó. Seu modem roteador apresenta alguma luz vermelha? Ele vai fazer outras perguntas agora, porque eu ainda não tenho essa identificação. Não. E já mencionei ele sim. Ela está fazendo algumas perguntas básicas e prévias para tentar identificar se tem algum problema específico. Então vamos ver agora se ela identificou. Deixa eu esperar um pouquinho, ver se ela me responde. Provavelmente ela identificou de novo que eu preciso de suporte. Então vamos fazer agora aqui a avaliação. Ela não me respondeu mais, muito provavelmente ela seguiu no nosso fluxo. Vamos puxar aqui. Perfeito, vamos ver aqui qual foi a resposta dela.
De novo, ela identificou o suporte. Maravilha! Não me mandou nenhuma resposta e me fez o direcionamento. E fizemos agora aqui o depart suporte. Perfeito. Vamos. Não vou nem subir essa informação para o nosso editor agora. Vamos subir essa informação para o nosso Capture Editor. Tampim. Deixa eu subir essa que está atualizada. E daqui eu vou seguir construindo nossa IA para que ela dê um fluxo na sequência, tá bom? Então vamos ver aqui o nosso próximo AI Agent, tá bom? Vamos esperar ela criar aqui, às vezes leva um tempinho. E agora eu vou colocar a minha IA especialista aqui no assunto, tá bom? O nosso prompt do usuário aqui vai ser a última mensagem, né? A mensagem que ele nos mandou. Então eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui por onde eu pego. Qual que é o caminho mais perto? Só preciso da última mensagem do nosso cliente, tá bom? Aqui, vamos pegar do agrupamento de mensagens. Eu preciso só acionar, porque na verdade ela vai ter todo o contexto aqui no memory. Nós vamos plugar ela na mesma memória da recepcionista, então ela vai ter todo o contexto do que a recepcionista já fez e vai dar sequência a partir dali, tá bom? Com isso a gente não precisa se preocupar em criar novas memórias. Então eu pego só a última mensagem para acionar esta IA, para que ela inicie esse processo. E aí com isso a gente já adiciona aqui o System Message. Eu vou entrar com outro prompt aqui para ela. Vou escolher aqui um outro chat. Nesse caso aqui, nós vamos manter o 4.1, tá bom? E a gente segue a mesma premissa. Vocês vão avaliando conforme a necessidade de vocês, tá certo? Aqui o 4.1 porque ela é uma especialista no assunto, então ela tem que entender o que a gente faz e qual a melhor tratativa, tá? Maravilha, vamos voltar para aí, gente, vamos para o Memory, e aqui no Memory a gente não vai criar uma nova, a gente vai buscar essa daqui, ó, esta memória aqui dentro, certo? A gente vai conectar aqui, vai ficar bem, não vai ficar muito bonito, mas vai funcionar lindamente, tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui, não vou usar nenhuma tool agora aqui também na nossa agente, tá bom? Vamos voltar então aqui, pessoal, colocar o nosso prompt agora da nossa agente especialista em suporte. Então vou colocar aqui a minha especialista suporte. Ok. Acionei a mensagem, ela tem a nossa memória já aqui travada, então agora a gente vai pegar o prompt que nós fizemos para ela. Deixa eu copiar aqui o meu prompt, vou colar aqui, só para vocês verem. Sempre deixem estar como expression, porque vocês podem usar variáveis aqui que vocês coletem dentro do prompt de vocês, tá? E ele transforma aquilo em informação. Então, tem todo o meu prompt aqui, ó, com o passo a passo, tá vendo aqui, ó? Eu preciso reconfigurar as filas. Aqui eu tenho as filas que se encaixam lá atrás. A gente fez aqui, ó, a definição de filas aqui, tá vendo? Aqui nessa definição de filas eu vou colocar todas as filas que a gente pode ter dentro do nosso suporte, tá? Além das do financeiro e do comercial, tá bom? Vocês podem colocar aqui, então eu vou manter ela aqui, eu vou só colocar suporte, não vou criar mais de uma fila hoje. Vocês podem criar outras filas e colocar aqui também manualmente, tá bom? Isso fica a critério de vocês, não precisa também colocar na variável. Eu coloquei a variável porque fica um local só para você alterar todas as suas filas. Em vez de você ter que entrar prompt por prompt, você usa a variável. Também é uma forma de você criar, tá?
Então, coloquei aqui para ela fazer um passo a passo, um step. Ela vai cumprimentar o cliente novamente, né, se já não foi cumprimentado, tá? Dentro da conversa lá. Se você já identificar que no começo houve a saudação, não repita a apresentação, continue a conversa de modo natural. Identifique a necessidade também, se ele não se identificou, e veja se encaixa nas necessidades. Do nosso suporte, o que a gente tem aqui? A gente tem alguns tipos de suporte que nós prestamos ao nosso cliente. Então deixa eu pegar aqui, que são esses daqui, ó. Atendimento, firewall, canal, servidores e redes e monitoramento. Vamos por aqui. Então, além do suporte, eu vou colocar as filas que nós temos aqui, tá? Na verdade, aqui o suporte já tem essas filas aqui, tá bom? Então eu tenho todas essas filas, não, eu tenho todos esses setores de atendimento aqui que ela vai tentar identificar, tá bom? Vai fazer a identificação, vai coletar os dados necessários depois que ela fizer a identificação e ela vai dar um retorno para nossas filas aqui também. Então o retorno das nossas filas vai ser somente o suporte, tá? Não vou criar outras filas, suporte. Nesse caso aqui, mas se vocês tiverem mais de uma fila, eles podem direcionar para outras filas também, tá bom? Ela vai retornar com o nome e dependendo do nome você vai ter ali a sua correspondente, o seu ID, que você vai utilizar para fazer a transição, tá? Maravilha. Colocamos aqui o nosso suporte, tá? As informações adicionais, colocamos alguns exemplos de interação, tá bom? Então já estamos aqui com o nosso prompt desenvolvido e pronto para ação. Lembrando que o prompt vocês vão criar conforme a necessidade de vocês, a empresa de vocês ou do cliente de vocês, tá? Maravilha. Depois dessa IA, nós temos a segunda parte, que é parecida com a primeira da recepção. Eu preciso ter um if aqui dentro para identificar qual que é o tipo de resposta que a IA está me mandando. Se ela está me mandando um if para continuar respondendo o cliente, ou se alguma informação ali de alguma fila que a gente está entendendo que ela tem. Então a gente vai usar para transferência de fila. Se ela me retornar de novo com o suporte, ela vai me passar aqui de novo a palavra suporte. Passando a palavra suporte, a gente vai identificar o restante. Então deixa eu dar um play aqui, vamos rodar esse step de novo. Chegou aqui para nós, ó. Ela fez a leitura e deu um retorno. Vamos ver qual que é o retorno. Tá? Suporte. A IA, a primeira IA, acabou já fazendo as perguntas para ela. Ela já viu, não precisa repetir as perguntas. Ela vai jogar para a fila suporte. Se eu tivesse outras filas, ela me retornaria aqui outras filas direcionadas ao suporte, tá bom? Com isso, eu consigo seguir aqui com o meu if. Então eu preciso saber aquela mesma questão. Se eu tiver alguma definição de suporte, vou colocar aqui, ó, suporte contains, aqui string contains, tá bom, JSON output. Se ela mandou a informação do suporte aqui dentro, vai passar como verdadeiro, ele vai dar sequência. Se não, ele vai dar falso. Se ele der falso, o que nós temos que fazer é fazer o mesmo HTTP request que nós fizemos aqui anterior. A gente pode até copiar aqui esse nome. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Tem aqui o nosso HTTP request, certo? Aqui dentro a gente vai pegar as informações, o nosso livro está tudo certinho, está tudo bonito, o agrupamento de mensagens, aqui a gente vai puxar, só que aqui a gente vai puxar o nosso JSON output da especialista suporte. Então deixa eu colocar aqui, deixa eu ver como é que ele chegou aqui para nós. É que está na sequência, né? Então, dentro do nosso if, eu vou colocar, não, mas ele aqui vai dar erro, se eu passar aqui eu tenho que pegar o nome dela aqui, eu vou substituir aqui, ó, já vai dar certo. Agrupamento de mensagens, eu troco aqui por, não, perdão, aqui é recepcionista, eu troco por especialista suporte, é o item JSON output que ela me retorna, tá?
Eu vou deixar aqui salvo. Perfeito, ela vai passar no true. Se ela já passou aqui, aqui a gente vem para a nossa definição de fila, tá certo? Se você tiver uma ou mais filas aqui, você pode pôr um switch. No meu caso, como eu só estou devolvendo para uma fila, ele vai manter na fila suporte, eu não preciso colocar um switch. Eu vou colocar um edit fields, mas aqui vamos supor que dentro do suporte você tem tudo isso aqui de fila. Firewall, rede de segurança, servidores, atendimento a usuários e tal. Você quer colocar mais filas. Você pede para ela retornar entre essas filas qual que ela identificou. Ela vai retornar. Quando der um retorno positivo, você vai passar e aí você vai fazer um switch para você escolher qual a saída exatamente que ela está te dando. Ela te deu aquela saída específica, você já vem para o switch e você faz o edit fields, onde a gente vai colocar aqui, ó, edit fields, vai fazer aqui a ID da fila. Então eu vou colocar aqui o ID da fila, né? Ou vou pôr aqui até como é que a gente coloca lá na nossa banda, tá bom? QUI ID. Qual que é o QUI ID desta fila? Nós não temos ainda, nós não criamos. Então vou ver aqui. Vamos aqui no nosso homolog. Vamos aqui em fila chatbot. Eu vou criar a fila suporte. Certo? Vamos colocar aqui uma configuração. Beleza. Adicionei. Eu tenho já o ID da fila suporte, que é o ID 7. Então a gente vai vir aqui e vai colocar como ID 7. E eu tenho que colocar como number, tá? Para que ela entre lá no nosso HTTP request certinho quando a gente colocar o QUI ID, tá? Perfeito, salvei. Então a partir deste momento aqui, ela vai direcionar para a fila 7. Depois disso, o que nós fazemos aqui? A gente vai adicionar o nosso... Aqui, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui o nosso HTTP request. E aqui, pessoal, a gente já está caminhando já praticamente para o final do nosso fluxo. Por quê? A ideia é, a partir do momento que a IA identificar o problema e conseguir discernir qual que é exatamente a solução que ele precisa, ela vai direcionar para a nossa fila. E quando ela direcionar para a nossa fila, a partir dali o humano começa a dar o atendimento, tá bom? Então, depois que a gente editou aqui o ID da fila que ela vai fazer a transferência, nós precisamos de um step, porque a gente precisa executar a transferência da nossa fila. Para isso, a gente vai colocar uma mensagem fixa, informando que ele vai ser transferido para um atendente ali, para o departamento ao qual ele solicitou. Então a gente vai trazer um novo HTTP request. Então, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá certo? E esse HTTP request a gente vai colocar informações a mais. Então a gente vai descer aqui. Deixa eu já rodar esse step aqui, que ele vai dar o true para mim, e aí ele vai bater aqui para mim. Opa, acabou mandando a mensagem aqui para mim, mas não era para mandar. Já está configurado, né? Então aqui deu certinho, ó, o agrupamento deu certo. Aqui no body não vai ser a mensagem do especialista, ele acabou de mandar aqui suporte, né? Mas tudo bem. O que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai mandar uma informação para o nosso aqui, usuário. Eu vou fazer em duas partes para vocês entenderem como é que a gente está fazendo, tá? Primeiro eu vou mandar muito bem. Vou mandar uma frase aqui bem básica para, entendi o que você precisa, tá? Só para direcionar o nosso amigo, tá bom? Na sequência, eu vou colocar aqui uma deleção de todos os nossos fluxos, das tabelas, né, que nós utilizamos ali, da mensagem, da coisa, só que agora de forma dinâmica. Que nem a gente fez aquele deleção de outra mensagem que está lá no começo do fluxo, a gente vai fazer essa deleção para apagar todo o nosso histórico, tá? Então eu vou colocar aqui mais um node Postgres e aqui eu vou colocar o execute query, tá? Da nossa base do N8 N2, vou pôr para executar a query, vou colocar aquela query que nós
usamos lá no começo a mesma query, só que agora aqui eu estou colocando aqui para nós o telefone do contato literalmente, tá vendo? Utilizando o nosso webhook. Ó, só como ele já fica dinâmico aqui, perfeito. Vou dar um save. A hora que eu apagar essas informações é a última vez que ele vai conversar com essa IA. Ele já vai ser transferido para o nosso atendente. Então eu vou colocar mais um waiting aqui, só para dar tempo dele fazer todo esse processo. Mas aqui eu já vou colocar coisa simples, tá? Vou um segundo e meio, pronto. 1 segundo e meio e vou adicionar um outro HTTP request. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, vou mandar o último HTTP request aqui para o nosso usuário. Agora sim, efetuando a transição de fila, tá bom? E aqui eu vou colocar a última mensagem para ele. Então eu vou trocar a mensagem do muito bem. Vou colocar aqui, estamos te transferindo para um atendente. A query aqui vai rodar. Agora eu vou adicionar o nosso query ID e vou colocar a nossa variável lá da frente do edit fields aqui, ó, definição. Aqui eu vou pôr aqui ID da fila, tá? Vai ter o nosso ID da fila, que vai sair um query ID numérico e é onde eu vou utilizá-lo aqui dentro, tá bom? Então eu vou terminar de rodar esse fluxo aqui. Até aqui ele deve... Vou pôr até o waiting aqui, ó, só para a gente chegar a essa informação. O waiting esperou, maravilha. Chegou aqui para nós, a gente vai mandar a última aqui do ID da fila, query ID. Colocamos aqui o numérico, query ID 7, perfeito, e a gente pode finalizar o fluxo aqui, ó. Bom pessoal, eu esqueci de um detalhe importante aqui. Aqui no primeiro HTTP request, por que a gente manda essa primeira informação? Porque a gente precisa fechar o ticket, tá? Lembra que o ticket já está aberto lá na fila da IA, lá no começo, para a gente receber todos os webhooks? Para transferir ele para outra fila, via API, pelo N8N, nós precisamos encerrar aquele ticket e abrir um novo já na fila definitiva que ele vai ser transferido. Então a gente vai adicionar aqui um parâmetro, vai buscar aqui em homolog na API a informação close ticket. Então a gente vai puxar esse close ticket aqui, ó. Close ticket name, e a gente vai colocar true. True, certo? Com essa informação vai funcionar. Então vou salvar aqui, dar um save, vou testar esse step. Ele vai encerrar o meu ticket aqui na homologação. Então, se a gente vier aqui, ó, não tem mais nenhum ticket aguardando, ele foi resolvido, tá vendo? Deixa eu abrir ele aqui. Resolvido, perfeito. E aqui vou rodar o restante, ó. Então se eu der o play a partir daqui, ele vai limpar as mensagens e ele vai abrir o nosso chamado agora na fila de suporte, tá vendo? E aqui a gente chega no final do nosso fluxo, pessoal. Vamos recapitular aqui então, pessoal. Nós começamos identificando o tipo de mensagem que o nosso cliente enviou. Quando a gente recebe uma mensagem de áudio, a gente faz a transcrição dela. Nós padronizamos a entrada para que tudo se torne texto. Criamos aqui um banco de dados temporário no Redis que adiciona essas mensagens e assim a gente consegue capturar todas as mensagens picotadas que o cliente manda até que ele pare de enviar a mensagem. Juntamos todas essas mensagens e começamos a tratativa com a nossa IA. Não é? Fizemos um identificador aqui para saber quando ele já passou pela nossa IA recepcionista, que já fez a identificação do tipo de suporte que ele precisa, coletou as informações e mais para frente a gente joga para a nossa especialista. A nossa especialista faz mais algum tipo de pergunta que seja necessária, detalha o problema que ele precisa e tenta resolver. Se ela não conseguir, ela vai transferir para o nosso atendente humano. E aí nós finalizamos aqui
com a configuração necessária para que essa transferência seja feita. Agora, para outras filas que vocês forem criar, é só vocês definirem aqui, copiarem o mesmo processo, executarem o mesmo processo para as outras filas e o chatbot de vocês fica obsoleto. A partir daí vocês podem utilizar a IA de vocês para fazer a identificação do que o seu cliente precisa, tirando as numerações, tirando ali aqueles chatbots e transformando agora sim a nossa ferramenta numa IA humanizada. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Até a próxima!